Bom dia, doutora. Tudo Bom bom? dia, bom dia. Me escuta bem? Bem, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Vamos começar com tudo? Bora. Então, inventário é ou não é um mal necessário na vida das pessoas? Sim, Fabiana, já vamos adiantando aqui para todo mundo. O inventário, desde que não é feito um planejamento sucessório, ainda em vida, ele é um mal necessário. Uau, já entrou respondendo reta? Sim, doutora. Começou com a segunda na veia. Vou te Com, apresentar. com Doutora certeza. Luzimar é uma convidada especialíssima em direito de família, atua em Maringá e remotamente em todo o Brasil. E super vai nos dar várias respostas aqui hoje. Como se processa o inventário, para quem é o inventário, se é obrigatório ou não, Bom quanto dia, Fabiana. custa. Bom Vem dia, com tudo, Fabiana. doutora. Já vou começar então com uma segunda pergunta, que o nosso Hum, objetivo aqui é não tomar muito tempo, não é isso? com certeza. Então responde para mim. Como Vamos se lá. processa o inventário? Para quem é o inventário? Ele é obrigatório? Então, o inventário hoje, Fabiana, no Brasil, ele é obrigatório, tá? Desde que uma pessoa morre. Para quem que ele é obrigatório? Os herdeiros dessa pessoa, certo? O que que acontece? A lei determina o quê? Morreu, obrigado a fazer o processo de inventário. Para que que serve um processo de inventário? Que muitas as pessoas não têm muita noção, né? Para que que ele serve? Ele serve para fazermos aí uma relação de todos os bens dessa pessoa, de todas as dívidas e o principal, de todos os herdeiros dessa pessoa. E aí a gente vai pegar esses bens, quitar essas dívidas, certo? E o que sobrar disso tudo, nós vamos qualificar aí como herança, que vai ser transmitida aos herdeiros, tá? Hoje no Brasil, ele pode ser feito de duas formas, que é o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial, ele é um pouco mais rápido, um pouco mais barato, certo, Fabiano? Então, o que que ocorre? Só que ele tem uns requisitos aí. Por exemplo, se nós tivermos hoje discussão entre os herdeiros, herdeiro menor ou incapaz, não tem como fazer no extrajudicial, tá? Aí ele tem que ir para a via judicial, que ele é mais demorado. Para termos uma ideia, assim, para explicar para o pessoal, na via extrajudicial, hoje, um inventário, ele leva aí, dependendo, né, de 3 a 4 meses, dependendo do cartório, dependendo da demanda e tudo mais. Já na via judicial, o tempo mínimo de um inventário, ele vai ser aí de 3 a 4 anos para ser concluído. O que que é o concluído? É com a finalização da partilha e a transferência da propriedade dos bens dessa pessoa, da pessoa que morreu, para o nome do herdeiro, tá? Porque é importante frisar, pessoal, o quê? Que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lois, chegou um cliente que é amigo meu de infância. Eu sou o único filho, eu moro na casa, tá? Preciso fazer um inventário? Precisa fazer um inventário, certo? Por quê? Porque só pelo inventário tu vai ter a propriedade do bem, que é aquela lá da matrícula do imóvel. Sem inventário não tem como. E a pessoa precisa ter bens para processar o inventário ou não? Ela é obrigada também a processar o inventário quando não tem bens. Quando não tem bens também, que é o que nós chamamos de inventário negativo. E tu consegue trazer um exemplo para a gente de quanto custa o inventário? Sim, consigo, Fabiana. O que que eu vou te falar? Vamos num exemplo prático aqui, que inclusive eu estava já com o meu note ligado. Vamos num exemplo prático. Vou te dar os parâmetros aqui de Maringá e Paraná, tá? Porque nós temos hoje alíquotas de ITCMD sobre o inventário. O que que é o ITCMD? É o Imposto da Morte, tá? Que é o Imposto sobre Transmissão e Doação Causa Mortes. A alíquota ela é progressiva no Brasil, ela vai de 4 a 8%, certo? Essa alíquota ela tem que ser paga, não tem escapatória. Alguns casos podem ingressar aí na tabela lá progressiva de isenção, mas não são todos, porque são imóveis geralmente de baixo valor. Então, eu vou te dar um exemplo de uma média de um imóvel de R$ 500 mil hoje, tá? Que foi comprado há 20 anos,
tá? Tô trabalhando nisso. Ele foi comprado há 20 anos por R$ 200 mil, tá? E hoje ele vale 500. Hoje, Fabiana, no estado do Paraná, que cobra 4% de valor de TCMD, nós teremos, para esse herdeiro fazer a transmissão, R$ 97.800 de despesas com inventário. 97 mil. É muito, muito, muito. Temos aí 19,5% de perda patrimonial para ser feito o inventário, tá? De gastos que esse herdeiro vai ter. Inclusive, esse herdeiro é um herdeiro menor de idade, que não tem renda, tá? Então, muito difícil a situação. O que eu vou te explicar? Lose, tu vai me dizer, Lose, o pessoal aí, todo mundo, né? Quem tiver aí com dúvidas, já vai mandando coraçãozinho para o Instagram divulgar nossa live aí. Vamos lá. Vai ficar gravada. Tu vai me dizer, Lose, o que são esses valores aí, né? Que são cobrados no inventário. Nós temos aqui, ó, 4% de TCMD, 5% do valor dos honorários do advogado, que a tabela do Paraná hoje, a tabela também ela é estadual, né? Da OAB. A tabela de honorários da OAB hoje, que o advogado é obrigado a seguir, tá, pessoal? E o advogado que não segue, ele está cometendo infração ética contra o nosso código de ética, contra todos os colegas, inclusive. A tabela da OAB, ela diz o seguinte, no melhor dos mundos, não tendo discussão, o mínimo é 5% sobre o valor dos bens. Tendo discussão, o mínimo parte de 10% do valor dos bens. Então, assim, nós temos honorários, nós temos tabelionato, nós temos FUNREJUS. FUNREJUS é importantíssimo. O que eu aqui chamam de FUNREJUS? O que é um FUNREJUS que eles falam? São certidões, pessoal, para quê? O imóvel que vai ser transferido precisa estar livre de dívida. Lembra que eu falei lá? Temos que pegar essas dívidas, o bem e quitar as dívidas. Então, o Estado, ele analisa, por meio dessas certidões que o tabelionato tira lá, ele analisa tudo. Dívidas municipais, estaduais, federais, trabalhistas, em todas as esferas. Então, são milhares de certidões que precisam ser tiradas. Isso custa caro, tá? E depois a gente vai ter o registro de imóveis, que é o quê? Para transferir da pessoa que morreu para o meu nome, que sou herdeira, temos que fazer a averbação na matrícula do registro de imóveis. E temos que lembrar aí, a doutora Fabiana sabe também disso, que é uma bandeira, inclusive, nacional, né? Dos cartórios, registro de imóveis, junto com o CNJ, que é o seguinte, quem não registra não é dono. Então. Se tu não está com o teu nome na matrícula do imóvel lá no cartório, tu não é dono. Ó, Juju. Então, o que ocorre? Fora isso, pessoal, ainda teremos o quê? O ganho de capital. Imposto de renda sobre o ganho de capital. Por quê, Fabiana? Lembra que eu falei que o imóvel foi comprado há 20 anos por 200 mil, só que hoje ele vale 500. Então, sobre essa diferença de 300 mil, nós temos 15%, que é a tarifa básica no Brasil sobre ganho de capital, que esse herdeiro vai ter que pagar de imposto de renda. Então, é um custo bem alto, chega aí a 20%, tá? 97.800, então do imóvel de 500 ele vai sobrar 407 mil e alguma coisa. E só fazendo um adendo, a doutora está em Maringá, eu estou no Rio de Janeiro. Isso. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma alíquota progressiva. Fizeram uma pergunta sobre o Rio de Janeiro, por isso que eu estou fazendo esse adendo. E como pegando o mesmo exemplo de 500 mil, o imposto da morte aqui seria mais caro. 4,5% ou 5%, eu não tenho certeza. Então, para cada estado é uma alíquota, aqui no Rio, infelizmente, de 4% a 8%, né? Exato. E ficaria ainda muito mais caro esse exemplo que a doutora está dando. Exato, e honorários também, né? Isso. Porque 5% a gente está falando de quem está iniciando, né? Não brigando. E havendo briga, 10%. Exato. E aí, doutora, não tem como eu fugir de uma outra pergunta. Uhum. Quem não tem dinheiro, o que acontece para processar o inventário? Ou ele não acontece? Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem dinheiro, o Estado do Paraná hoje ele possibilita um parcelamento aí do ITCMD em 12 parcelas. Ou seja, as custas do cartório e do teu advogado seguem normais, tu tens que pagar elas. Agora, o ITCMD tu consegue parcelar em 12. Mas aí, a questão é a seguinte, nem sempre essa parcela que o Estado proporciona, dependendo do valor do bem, né? Nem sempre essa parcela que o Estado proporciona vai caber no orçamento mensal daquela família.
tá? E aí o que que ocorre? Muitas das vezes não é feito o inventário. E aí tu vai me dizer assim, como que fica a situação? Como que fica? Tu nunca vai ter a propriedade do teu bem. Por exemplo, tu tem lá a posse. Lose, minha mãe morreu, sou a única filha e eu vou continuar no imóvel que era meu. Ok, isso se chama posse. Agora, a propriedade da matrícula de registro de imóveis, tu não vai ter enquanto não finalizar o inventário. E aí, vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Aparece uma venda, tu precisa vender esse imóvel porque o valor tá bom, tá no valor de mercado legal e tudo mais, tu vai perder essa venda. Porque muito dificilmente um comprador, né, que na maioria dos casos ele é um investidor, ele vai querer investir num imóvel que está pendente de inventário, porque já sabe, né, dos altos custos do inventário. Então é uma situação muito difícil. Continua morando, mas de forma irregular. É como a gente fala, o imóvel tá embaraçado, né? Isso, Quando não tem a exatamente. documentação. Não sei se Exatamente. vocês usam o termo aí assim também, mas aqui é embaraçado. E aí, Exatamente. se tiver alguma pessoa interessada nesse imóvel, vai ofertar um valor muito menor. Às Com vezes o certeza. deságio chega a ser 30% do imóvel. E pelos cálculos que a doutora fez, já estava em 400 e pouquinho, né? É, O que tinha exato, ficado. E com o exato. deságio, você vai receber, em vez de 500, É, de que os pais isso, deixaram, vai receber isso, 300 para por poder aí. comprar o imóvel com o inventário. E aí, ou também a oportunidade, a possibilidade aí de que essa pessoa vender esse imóvel, né, justamente para fazer o inventário. E vai ter esse deságio que aqui gira em torno de 10 a 20%, porque, claro, né, tu vende um imóvel rápido, tu não vai pegar o valor de mercado. Tu tá com pressa, tu precisa daquele dinheiro para resolver aquela situação. Então, é uma situação bem delicada, bem delicada. Mas isso, Fabiana, isso tudo, eu quero te dizer, pode ser feito evitado por meio de planejamento sucessório, ainda em vida, tá? Isso as pessoas conseguem evitar. Só que no Brasil ainda não é uma cultura esse tipo de planejamento, né? As pessoas têm um mito que o planejamento sucessório é só para pessoas ricas, que o planejamento sucessório é só para grandes milionários, e não, não é. Né? E aí eu acho que é importante a gente estar trazendo isso e explicar isso para o pessoal. Eu só vou interromper a doutora porque eu estava pensando esse tema para uma próxima live. Topa dividir a próxima live comigo sobre esse tema? Vamos. Planejamento Até sucessório. porque Então, não tem como esgotar o tema, né? A nossa a proposta aqui gente é quer uma ser bem live rapidinha rapidinha. hoje. Isso, bem rapidinha, as rapidinhas de segunda nossa aí. É uma live bem rapidinha Adorei. para gente trazer informação, né? O pessoal tá iniciando a semana para trabalhar e tudo mais, então acho que é bem legal a gente Posso fazer uma tratar. última pergunta? E aí, fazendo um Hum, gancho aqui com a minha área de direito societário. hum, Infelizmente, muitas pessoas morrem e também deixam cotas sociais. sim. E aí, tu pode falar o que acontece com o inventário e depois eu falo como prevenir isso tudo? Exatamente, eu já ia te perguntar isso, Fábio. O que que acontece? Quando abrimos o inventário de alguém que morreu, que ele era sócio numa empresa, temos que fazer a apuração dos haveres, tá? Porque, bom, tu entende bem mais do que eu dessa parte, né? Afinal, aí a doutora com 15 anos de experiência no direito empresarial e societário. A gente tem que fazer essa apuração dos haveres. Isso é complexo, né? Não é qualquer profissional que faz essa apuração e isso demora. O que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando, nesse tipo de situação, o inventário ele acaba demorando muito mais, a perda de dinheiro aí dos herdeiros, né? A perda de patrimônio que nós falamos é muito maior. Mas aí, Fabiana, me explica de uma forma assim bem sucinta e que o povo, porque a nossa ideia aqui é sem juridiquês, né? Como que funciona dentro do direito empresarial e societário para fazer exatamente e por que tem que ser feita essa apuração de haveres aí? A apuração de haveres ela é feita quando o sócio vem a falecer e os herdeiros precisam resolver aquelas cotas. Uhum, É, a apuração de haveres numa sociedade limitada, que é uma sociedade formada por pessoas, vem porque a lei geral fala
nas sociedades limitadas e sociedades simples, os herdeiros não ingressam naquela empresa, naquela pessoa jurídica. É obrigado a fazer um balanço patrimonial, ou seja, pegar o ativo e o passivo, ver quanto vale aquela empresa, dividir pelas cotas e entregar o dinheiro aos herdeiros. E a regra geral vai dizer, tem até 90 dias para pagar à vista. E aí, o importante do direito societário nesse momento é fazer um bom contrato social, onde a gente possa trazer essas regras especificadas, como vai ser apurada aquelas cotas, porque esse balanço ele é muito ruim. Ele traz uma apresentação estática, presencial daquela empresa. E aí começam algumas brigas entre o atual sócio, né, e os herdeiros que às vezes querem ingressar e não podem, ou se tiver aplicação subsidiária da lei das sociedades anônimas, eles vão conseguir ingressar. Mas e o valor? Entendeu? Exato. E o valor daquelas cotas? Então, eles desconsideram o fluxo futuro. E aí começa a briga entre os inventários, e aí a doutora sabe o quanto para estar resolvendo essa questão, infelizmente. Com certeza, porque daí nós temos aí discussão entre os herdeiros e uma questão importantíssima também, Fabiana, o que que é? Na área do direito de família temos muito, né, que são as fraudes no direito de família. Lógico, não é, Lourdes, é a regra geral? Não, não é a regra geral, pessoal. Tem muita gente de boa fé. Mas, vamos num exemplo aqui. Eu tenho muito exemplo, né? 10 anos de experiência e a gente acumula exemplo. Até bagagem. Morreu o pai e ficou a mãe e 2 filhos. Esse pai era sócio de uma empresa, porém a mãe e os 2 filhos, eles não tinham a mínima noção do que acontecia dentro da empresa. E o outro sócio, enquanto estava o trâmite aí dessa apuração de haveres, abre prazo para o advogado isso, abre prazo para o contador, abre prazo para o perito, abre prazo para não sei o quê, enquanto tudo isso estava tramitando, ele desviou muitos bens. Tá? Então, são as fraudes no direito de família. E isso tudo, volto aqui, poderia ter sido evitado se tivesse sido feito, como a doutora está falando, um planejamento sucessório já na abertura desta empresa, certo? Na abertura dessa sociedade. E mesmo, né, Fabiana, se já tem essa sociedade funcionando, ainda dá para fazer alterações contratuais, né, por meio de acordo de sócios, para modificar essa situação e amparar essa família no momento que um dos sócios venha a falecer, né? Exatamente. Hoje em dia é só você olhar para o seu contrato social, ver qual é a norma que está regendo a parte de sucessão, normalmente vem no final dele, e verificar qual é a lei que está sendo aplicada. Isso pode ser alterado tranquilamente, só procurar um advogado especialista. E quem tem interesse em ainda especificar mais ainda as normas para trazer menos problema, é só fazer um acordo de sócios, e esse acordo pode ser registrado ou não na junta comercial. Exato. Importante a doutora frisar aí sobre o advogado especialista, pessoal, porque assim, por exemplo, meu marido, ele é neurocirurgião, certo? Ok. Agora eu estou vendo aqui o doutor Felipe aqui. O doutor Felipe é reumato. O doutor Felipe não vai operar um cérebro. É colega, Felipe, obrigada aí pela audiência. Ele não vai operar um cérebro, porque na medicina as pessoas ainda não têm essa cultura de entendimento. Na medicina existem especialidades. Cada um estuda profundamente a sua especialidade e para tratar melhor o seu paciente. E no direito é a mesma coisa. Estamos aqui hoje nessa live, eu e a doutora Fabiana, eu no direito de família e ela no direito empresarial. Por quê? Porque, de uma forma ou outra, as duas se ligam no direito sucessório, não é? Então, assim, é importante tu ter o acompanhamento de um advogado especialista, tá? Independente do colega que tu for contratar, procure um advogado que esteja a par do tema para fazer planejamento sucessório e que seja especialista e tenha experiência na área. Porque senão o problema lá na frente é muito pior. Mas isso, Fabiana, nós vamos picar aqui em várias lives, né? E aí, claro, já que você aceitou o convite para uma próxima live, eu vou te agarrar aqui. Com e certeza, vamos combinar uma certeza. próxima live. Adorei a live de hoje. Com Muito certeza. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, que eu sei que é escasso o seu tempo. Obrigada pela presença, mesmo de coração.
E Vamos eu pedir pro fiquei pessoal muito mandar honrada o pelo convite. aviãozinho aqui, ó. Então, eu Eu que fiquei muito agradeço. honrada pelo convite. Fabiana, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho certeza, porque assim, o pessoal, essa live vai ficar gravada, o pessoal vai continuar assistindo Vai. e vão surgir muitas dúvidas aí. Então, já que tu me fez um convite para a gente prosseguir com as lives, eu quero fazer um convite para ti agora. O que tu acha da gente reunir todas essas dúvidas aí da semana que o pessoal vai deixando aqui? Já vou dizer para vocês, ó, tu tá com dúvida, tá assistindo essa live? Deixa aqui nos comentários a dúvida. Se tu não tiver, não quiser te expor, deixar no comentário a dúvida, manda no meu direct, manda no direct da doutora Fabiana, ou na nossa bio ali tem o nosso É no link perfil. direto pro WhatsApp, pro nosso site, entra em contato direto. Por quê? Aí, Fábio, eu pensei o seguinte: a gente reunir todas essas dúvidas, porque senão fica muito extenso. E a gente tirar um dia da semana só para abrir uma live só para questão de dúvidas, responder a dúvida do pessoal. O que tu acha? Um domingo, por exemplo. Um domingão, o Faustão tá fora da TV, a gente rouba o horário do Faustão e Exato! Para vamos que tirar a melhor? dúvida do pessoal com muito conteúdo. Tá Para fechado, que o convite melhor? tá Um, irrecusável. um domingão à tarde aí para a gente tirar as dúvidas do pessoal. O que tu me diz? Com certeza, a gente vem aqui rapidinho no Tira Teima e tira as Então tá. dúvidas que foram Excelente. enviadas. Excelente. Fábio, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por estar assistindo. É um tema muito importante para todas as famílias do Brasil. E assim, ó, o que a gente quer aqui é mostrar e derrubar de vez um mito que planejamento sucessório não é só para os milionários, tá? Planejamento sucessório ele pode ser feito se tu tiver um bem ou 500 mil bens, milhões de bens, tá? E vão ser lives muito curtas, essa vai ser um pouquinho mais aqui, já estamos passando o tempo que nós tínhamos estipulado, mas vão ser lives rapidinhas, com muito conteúdo. Então, tá vendo esse aviãozinho aí? Envia para todo mundo que tu conhece, pode mandar tuas dúvidas pra gente, tá bom? Curte, compartilha, comenta, que daí o Instagram também ele ajuda a divulgar, né? E, Fábio, ó, amei o convite, tá? Amei sua Muito obrigada, presença, arrasou, doutora. uma honra para mim, Igualmente, tá? igualmente, doutora. E, Muito pessoal, obrigada. uma ótima semana de trabalho para ti, Fabiana. Pessoal, uma ótima semana e que Deus abençoe todos com muito amor e muita saúde. Bom trabalho a todos. Amém. Tchau. Obrigada, doutora. Um ótimo trabalho. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e que vão assistir depois também. Foi um Exato. prazer. Tchau, Prazer. tchau. Tchau.